Amém? Amém. Mais um domingo, com infinita graça e misericórdia de Deus, né? Deus tem nos concedido. Aleluia. Vamos hoje, às 18h30, culto de Santa Ceia, louvarmos, adorarmos, nós estarmos em comunhão com Deus e com o nosso próximo, para nós ceiarmos diante do Senhor. Amém? Vamos ouvir nossa amada irmã Marcela, hino da harpa, louvando esta manhã para o nosso Senhor Jesus. Aleluia a Deus, oh glória a Jesus. Glória a Deus. Oh glória a Jesus. Aleluia, são os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, com nossa harpa cristã. O 84. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia a Deus, oh glória. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu Aleluia, Deus. aquele, o grande eu sou. E onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, o céu, o fogo e muito virou. Ouviu Elias minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor. Aleluia, Darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também
Aleluia. Vamos louvar o número 5, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, aleluia, Deus. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Ceder a tua graça, pois te sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos abrir as vossas revistas. Lição número 5. O tema da lição que é o casamento é para sempre. Meu Deus. O tema de suma importância para a nossa vida conjugal nessa sociedade, nesse século realmente que nós estamos vivenciando, né? Dias maus, dias ruins. Amém? Amém. O tema da lição, O casamento é para sempre. vamos ler o texto áureo. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Verdade prática. A igreja possa ler? A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, até a morte separe. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Leitura diária, amém? Vamos ler. Segunda-feira, Hebreus capítulo 3, versículo 4. O casamento deve ser honrado. Terça, Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16. O Senhor os fez um só. Quarta, Efésios capítulo 3, versículo 33. O amor e o respeito no casamento. Quinta, Marcos capítulo 7, versículo 21
e 22, Provérbios 4, 23. Guarde o seu coração. Sexta, Provérbios 6, 32. O adultério destrói a si mesmo. Sábado, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Não satisfaça o desejo da carne. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32. Eu vou ler um versículo e a igreja possa ler outro. Amém? Vou começar com os ímpares. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Meu Deus, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória. Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia, mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical, mais uma lição, meu Pai. É importante para as nossas vidas, que foi o Senhor, meu Pai, criou o casamento, meu Pai, para o homem e para a mulher, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, nos direciona, nos dá entendimento, nos dá conhecimento, meu Pai, sobre esta lição. É isto que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, pastor. Deus seja louvado. Eu peço, por favor, que os demais me perdoem, as demais classes me perdoem, mas hoje eu pedi aos coordenadores, o pastor Michael e o presbítero Roberto, para que nós fizéssemos uma classe única, porque esse assunto ele é de suma importância para nós, para nossa família. Ah, mas pastor, eu sou jovem, eu sou adolescente, mas, porém, você, um dia, no tempo determinado de Deus, você irá se casar, e você, desde a tenra idade, você já começa a compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida conjugal, para o casamento, viu? É por isso que eu pedi aos coordenadores para que nós fizéssemos uma classe única. Amém, Jesus? Deus seja louvado. Aqueles que não têm a revista dessa classe única, por favor, é a lição de número 5 da classe adultos CPAD. O que fala, o casamento é para sempre. Lição número 5 da revista CPAD. O casamento é para sempre. Amém, Jesus? Cadê, irmã Sheila? Meus irmãos, abra comigo, por favor, antes de eu ler a introdução. Abra comigo, por favor,
Deuteronômio capítulo 5, versículo 18, livro, o Pentateuco. Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. E eu peço também que vocês façam a leitura de capítulo 5, versículo 21. Deuteronômio capítulo 5, 18 e o 21. Amém? Quem achou pode se pronunciar, por favor. Deuteronômio capítulo 5, versículo 18 e o 21. Não adulterarás. Um pouquinho mais alto, minha irmã Samara. Não adulterarás. 21 agora. Por favor. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem a sua serva, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, Jesus. O porquê, antes da introdução, de nós lermos a introdução, eu pedi para que fosse lido esses 2 versículos de Deuteronômio capítulo 5. Aí é a exposição dos 10 mandamentos. Mas se nós lermos o versículo 18, onde fala, não adulterarás. E o versículo 21, ele fala, não cobiçarás. Preste bem atenção nas 2 ênfases que o nosso Deus ele está dando para que seja cumprida diante da nossa vida e no nosso casamento. Não devemos adulterar e não devemos cobiçar. Eu vou explicar melhor, nós vamos explicar, iluminado pelo Espírito Santo, sobre adultério e sobre a cobiça. Introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, Êxodo capítulo 20, versículo 14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar. A intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Na continuidade dos seus ensinos, Jesus ele começa dizendo que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio. As evasivas criadas por aquelas que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que o que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vocês sabem me dizer o que significa, o que é que está no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 4? Hebreus capítulo 13, versículo 4, aonde nos ensina que o leito conjugal, quem achou? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado, o leito conjugal e sem mácula. Quer dizer que o teu leito, a tua vida, o teu cumprimento das ordenanças do Senhor sobre o teu matrimônio, ele tem que ser venerado, respeitado, tem que ser honrado um para com o outro. E do verdadeiro lar cristão, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e versículo 28, quando Deus ele fala assim mesmo, aqui em cima, na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração.
Agora aqui no final nós lemos em Mateus capítulo 27, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla. Preste bem atenção. Jesus ele esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Mateus capítulo 5, versículo 27 e o 28, fala assim mesmo, que se o teu desejo, se tu olhares para uma pessoa desejando, cobiçando, com um coração impuro, Jesus, ele vai mais além da lei. A lei, ela determina que o adultério, ela determinava que o adultério acontecia somente quando fosse consumado. Tudo consumado. Mas o Senhor Jesus, ele vai mais além. O Senhor Jesus, ele vai mais contundente. O Senhor Jesus, ele vai mais profundo. Ele fala que o adultério, ele começa com o desejo, a cobiça, ou melhor dizendo, a concupiscência dos meus olhos. Aquilo que o meu olho deseja, aquilo que o meu olho cobiça, aquilo que desceu para o meu coração. Por isso eu pedi para você ler em Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Não cobiçarás. Quer dizer que o adultério, Jesus ele está apresentando o adultério não naquela primazia que a lei apresentava. O adultério acontece quando o ato for consumado. Jesus ele está apresentando o adultério, ele está dizendo para as nossas vidas, está falando aos nossos corações que o adultério começa quando eu cobiço. Quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho para uma mulher, quando a mulher olha para um homem com um coração impuro e começa a desejar, ou melhor dizendo, cobiça. Ela quer, deseja aquilo. E o Senhor, Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, Deus ele dá a ordem a Moisés: não cobiçarás. E Deuteronômio capítulo 5, versículo 18, não adulterarás. E Jesus ele declara em Mateus capítulo 5, versículo 27 e o 28, o adultério começa com a cobiça dos meus olhos. Aquilo que meu olho cobiça, aquilo que meu olho procura, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. Quer dizer que desce para o coração, quer dizer que forma-se tudo no meu interior, o meu sentimento, o meu desejo, no âmago do ser humano. Tópico 1. A condenação do adultério. Definição de adultério. Por favor, fique à vontade, viu? A gente tem aproximadamente 40 minutos. A definição de adultério. No grego temos o verbo moikel. Cometer adultério, ser um adulto. Porneia. No grego, a palavra porneia, ela significa qualquer relação ilícita. Mas no grego, moikel significa adultério. Cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Por que a idolatria era chamada figuradamente como adultério? O que é que vocês acham? Porque Osiel, qual é o nome do Osiel Gomes, né? Porque que preparou, foi iluminado pelo Espírito Santo, preparou esse auxílio para a Bíblia Sagrada, que é a revista. Nosso estudo é na Bíblia Sagrada. Essa revista é auxílio. O que é que este irmão
ele está tentando nos dizer, iluminado pelo Espírito Santo, pautado na palavra de Deus. O que é que ele fala? Que o adultério, a idolatria era chamada figuradamente de adultério. O que é que ele está falando? O que é que vocês acham? O que é que vocês podem me dizer quanto a isso também? Porque nós devemos adorar somente a Deus. A partir do momento que eu passo a adorar aquilo que não é Deus, que não é o nosso Senhor, é que nem eu, por exemplo, eu passo a desejar uma outra pessoa, mesmo sendo no meu pensamento, né, só desejar, não cometer o ato, eu estou adulterando diante de Deus. Então, se eu deixo de adorar a Deus para adorar a outro ídolo, aí se torna um tipo de adultério, é mais ou menos isso? Nós somos... quero fazer uma pergunta para vocês, e é uma pergunta retórica, eu sei que vocês vão me responder imediatamente, mas a pergunta é: quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. E a igreja, ela representa o que para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sua noiva. Sua noiva. Obrigado, irmã Sheila. Então isso significa que a idolatria era chamada também figuradamente de adultério, porque a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Aleluia. Ela é a noiva do nosso Salvador, é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Quando nós deixamos de olhar para o noivo e passamos a olhar outras coisas que não nos dizem respeito, ou melhor dizendo, o pecado ele é isso. O pecado significa errar o alvo. Nós pecamos. E o pecado aqui é pecado de adultério. Da mesma forma, o homem para a mulher. Pastores, a verdade prática é... Perdão, o texto áureo foi lido assim: não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Pastor, também está escrito que Deus deu ordem a Moisés a dar a carta de divórcio. Isso mais à frente nós vamos ler. Mas também está escrito. E nós vamos entender o porquê mais à frente. Amém, Jesus? Tópico 1.2. Quem poderia ler o tópico 1.2? Espera aí, só um minuto, meu amor. Deixa eu só concluir aqui. Depois do adultério da igreja. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava, o que se observava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família, o mandamento não adulterarás. Trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter e a família é a célula máter, é a principal célula. Quando o Senhor Jesus ele também nos declara não adulterarás, é para que nós, marido e mulher, nós venhamos, colocar uma barreira ao redor, não ao derredor, mas ao redor do nosso casamento, do nosso matrimônio, da nossa vida conjugal, uma barreira, uma proteção, um dique. Aqui o texto, aqui a revista vai para preservar a fidelidade conjugal e a família é a célula máter da sociedade. Tudo isso para preservar, tudo isso para confirmar, tudo isso para valorizar, tudo isso para honrar a Deus da nossa vida conjugal. Venerado é o matrimônio
e o leito conjugal venerado. Mas tudo isso o Senhor Jesus ele está falando, ele está nos ensinando que é para nós, olha, nos resguardarmos, temos cuidado, responsabilidade. Ouviu bem? Tópico 1.2: a posição de Jesus quanto adultério. Vamos lá. Quem poderia ler para mim? A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros, que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo que, no Antigo Testamento, era permitido ao homem: divorciar-se de sua mulher. Deuteronômio 24:1. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. repita por favor. Pois é dessa forma que Consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Pois, só um minuto, meu amor. Pois é dessa forma que consegue se manter a pureza sexual, pureza, ser cândido, ser puro, ser limpo, a pureza sexual, a pureza moral e a pureza social. Mais à frente, quando nós falarmos sobre isso, precisamos ter a consciência de que, por favor, Sheila. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um hábito. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Em Filipenses capítulo 4, diz: em o que pensar? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é íntegro, tudo que vem de Deus. Isso é em o que nós devemos pensar. Vou contar um exemplo para vocês. Certa feita, nós estávamos em uma classe de discipulado de 38 pessoas. Daí um dos alunos da classe chegou comigo e perguntou assim: meu pastor, o senhor olha para uma mulher que vem andando pela rua, o senhor é o senhor casado, eu sou o senhor casado, eu estou discutindo com o meu irmão sobre isso, sobre o olhar discipulado, novo convertido. Por alguns segundos eu pensei em que falar. Samarão, me acompanha. Por alguns segundos eu pensei em o que falar. Por alguns segundos. E eu fiz esse seguinte exemplo. Se veio uma pessoa na nossa frente, visão frontal, visão periférica, visão frontal, visão periférica, 180 graus, visão frontal e visão periférica. Se vê uma mulher na nossa frente, se vê uma pessoa na nossa frente, nós iremos conseguir identificar que é uma mulher adulta, que é uma mulher jovem, que é uma adolescente, que é uma criança. Nós iremos identificar. O problema não é o olhar. Sabe qual é o problema? Não é o primeiro olhar. O problema é o segundo olhar. Preste atenção para mim.
Eu frisei muito bem para isso. O problema é o segundo olhar. Quer você esteja na moto, quer você esteja no carro, quer você esteja na bicicleta, quer você estando pela pérgola, pela passarela. O problema é o segundo olhar, porque você vai fazer isso aqui, olha. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. O problema é isso aqui, olha. A pessoa passa e você vai dar uma conferida. Obrigado, menina Samara. A pessoa passa e você vai dar uma conferida. É isso que o Senhor Jesus Cristo está pedindo para que nós venhamos nos resguardar. Quando ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 27 e o versículo 28, quando ele fala em Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, sobre a cobiça, sobre aquilo que o nosso olhar, ele profere, ele pede, ele deseja. Porque se eu olhar para uma mulher com um coração impuro, eu vou estar desejando, eu vou estar cobiçando. Isso significa que eu vou estar adulterando. Então por isso o Senhor Jesus Cristo, ele fala, Filipenses capítulo 4, vamos ler por favor para nós. Filipenses capítulo 4, Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, ele abre o verbo e diz assim mesmo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim. Isto praticai, e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. Da mesma forma que eu vou perguntar aqui para a classe unificada, nesta manhã, eu fiz a pergunta para o discipulado naquele momento. Vocês entenderam? Vocês entenderam a diferença de um olhar não cobiçoso, de um olhar não desejoso, para um segundo olhar onde você já cobiça, no olhar onde você já deseja, no olhar onde já no teu coração, no teu interior, no teu âmago, já estendeu o sentimento, o desejo de você adulterar. Então Jesus, ele nos chama muita atenção para o nosso olhar. Por favor, Sheila, leia o tópico 1.3, os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Só um minuto, segura aí. Além disso, segura aí. É por isso que o Senhor Jesus, ele nos ensina para que nós venhamos construir um dique, para que nós venhamos construir uma muralha ao redor do nosso matrimônio, ao redor do nosso casamento. Para quê, pastor? Para que esses dardos inflamados, para que dentro do nosso coração, para que no nosso coração o adultério não entre, o adultério não tenha espaço, o nosso coração não venha ter espaço para adultério e nem tampouco engodo ou engano. E a gente constrói aquela muralha, aquele dique, aquela proteção, sendo fiel a Deus,
fiel ao nosso cônjuge, fiel à mulher, fiel ao marido, mas sendo fiel àquilo que Deus ele deseja para o nosso casamento, para o nosso, aquilo que Deus ele nos ensina a respeito da fidelidade de um para com o outro. Para que esse dique, para que essa muralha? Para que os dardos inflamados do maligno não venham entrar no meio do nosso casamento, e o nosso casamento ele venha enfraquecer, e o nosso casamento ele venha desfalecer, e o nosso casamento ele venha se tornar um casamento doente, fraco, mas um casamento alicerçado, um casamento abençoado, um casamento firme na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peraí, pastor, o senhor está falando de um casamento perfeito? Não, eu não estou falando de um casamento perfeito, mas eu estou falando de um casamento sádio, onde o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor, onde o Senhor Jesus Cristo, ele se faz presente. Peraí, pastor, o senhor está dizendo também que o Senhor Jesus Cristo se faz presente até em meio à relação sexual do casamento, do casal? É verdade, porque venerado é o teu santo matrimônio, e Deus abençoa o leito do teu matrimônio, abençoa o lugar onde você e a sua esposa coabitam. Verdade, verdade. Quando o Senhor Jesus, quando Deus Pai criou o mundo, criou o homem, ele disse para o homem para que povoasse, para que se multiplicasse sobre a face da terra. De que forma? Relacionamento. Isso chama-se a relação sexual. Relação sexual entre homem e mulher. Amém, Jesus? Além disso, prossiga, meu amor. Os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpam a mente do cristão, o que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. 1 Coríntios 2,16. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Provérbios 5, versículo 3. Além de ser pecado, fere o quê? A santidade de Deus. Além de ser pecado, fere o quê? A santidade de Deus. Por favor, igreja, leia para mim, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Meus irmãos, isso é um assunto que líderes espirituais, líderes de departamento, a igreja ela tem que conhecer. A igreja tem que conhecer para que cresça ainda mais, para que caminhe ainda mais, dando testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é para o homem aparecer, mas é para que Deus ele venha aparecer na vida do homem. E as pessoas olhem e digam assim mesmo: verdadeiramente existe Deus na vida dela, existe Deus na vida dele. É por isso que Deus ele nos chama a atenção e nos ensina. E nos ensina, 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Tendo consideração, Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, por favor. Igualmente, vós maridos, habitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós, seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não seja o quê? Impedidas as vossas orações. Na minha versão diz assim: tendo consideração para a vossa mulher, um considerando o outro. Deus ele está falando, olha, de uma vida consagrada um para o outro. Deus ele está falando de uma vida de responsabilidade.
no matrimônio. Josué capítulo 7, versículo 21, aconteceu um ato. Sabe o que foi que aconteceu? Acã, ele cobiçou aquilo que não era para ele ter, aquilo que era para Deus. Ele cobiçou. E sabe qual foi o castigo de Acã? Qual foi? Josué capítulo 7, versículo 21. O que foi que aconteceu com Acã? Hein? A morte. A morte. O cobiçar, o desejar, o adulterar gera a uma morte espiritual. Vou voltar um pouquinho aqui. Casamento é para sempre. Eu seria o pior dos pastores de igreja se eu falasse: não, faz o que tu queres, concordo com tudo que tu queres. Não. Eu estou ensinando para a igreja que o casamento ele é para sempre. Peraí, pastor, também Mateus 19 fala sobre adultério, é verdade. Nós vamos falar lá na frente o porquê, a carta de divórcio, nós vamos falar lá na frente. Mas enquanto isso, Jesus, o nosso Deus, ele diz que o casamento meu, o teu, o nosso casamento, ele tem que ser para sempre. Tópico 2, por favor, irmã Sheila. Peraí, irmã Sheila, deixa eu ler essa frase que eu anotei aqui, por favor. Um homem e uma mulher, um coração lavado do sangue de Jesus, jamais haverá espaço para o adultério. Um homem e uma mulher com um coração lavado com o sangue do Senhor Jesus, jamais, o coração dele, ele está cheio do que pensar nas coisas boas, nas coisas justas, nas coisas verdadeiras, naquilo que é puro. Ele está cheio de pensar em Deus. E certo de uma coisa, eu sei o meu compromisso para o meu cônjuge, eu sei o meu compromisso para com a minha mulher, para com o meu marido. Por isso que eu separei essa frase aqui. Um homem e uma mulher com um coração lavado do sangue de Jesus, jamais haverá espaço para adultério. Jamais haverá espaço para olhar impuro para outra pessoa. Mas eu estou falando do homem e uma mulher com um coração lavado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem um texto, Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, como é que fala? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se tornou. Tudo se faz novo. Aleluia. Um homem ou uma mulher, com sangue, com um coração lavado com o sangue do Senhor, não tem espaço para pensar em adultério. Não tem espaço para pensar em destruir aquilo que foi consagrado a Deus. O teu casamento, a tua vida com a tua esposa, o teu relacionamento com a tua esposa, ele é consagrado a Deus. Tópico 2. O que rege o coração regerá o corpo. Tópico 2, por favor, Sheila. O que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Mateus 15, 19. Do hebraico, coração, levav, fala do homem interiormente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra.
visto que o seu coração ele é regido pela Palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Visto que o seu coração ele é regido pela palavra. O seu coração ele é regido pela palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão em vosso coração. Prossiga, meu amor. 2. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Gálatas 6:7. O que semeia o pensamento da cobiça, deseja outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça. É engodado, é enganado pela sua própria Cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. a morte. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Provérbios capítulo 4, versículo 23, Jesus ele diz a si mesmo, olhem para mim por favor, Jesus ele diz a si mesmo, dá-me o teu coração, guarda o teu coração, por favor, consagra o teu coração. Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala assim mesmo, a Deus não se zomba, nem se escarnece, porque aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Lucas capítulo 6, versículo 45 fala assim mesmo, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas más, mas o homem mau Tira coisas boas. O homem bom tira coisas boas. Perdão, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Obrigado, irmã Sheila. Mas o homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas boas. Vírgula, no final, o coração, a boca fala. E o coração está cheio. Obrigado, irmã Samara. Aquilo que o coração está cheio. Aquilo que o coração está cheio. Glória a Deus. Meus irmãos, árvore boa não dá fruto mal. Ela dá fruto bom. Não tem como. O que significa o homem convertido, não convencido? Preste bem atenção, existe uma diferença entre convencimento e convertido e conversão. Existe uma diferença entre convencido e convertido. O homem, o verdadeiro homem convertido em Cristo Jesus, como foi dito em 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura, o coração dele está cheio de coisas boas. E a boca, ela vai falar aquilo que tem dentro do coração, coisas boas. Então é isso que Deus ele nos chama a atenção, para que nós venhamos levar uma vida
em santidade, uma vida consagrada um para com o outro. É por isso que quando Deus ele fala em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, consagra o teu coração, cuida do teu coração. Amém, Jesus? Alguma pergunta? 1 Coríntios 16:20, na parte final, Romanos, Cristo mostra a atitude de sacrifício que visam glorificar a Deus. Romanos 12:1, 1 Coríntios 16:20, foste comprado com bom preço, glorificai, pois, a Deus no seu corpo. Então, guarda e consagra o teu coração. Tópico 3, por favor. Tópico 3, irmã Sheila. Tópico 2.3, né? Tópico 3. É o tópico 3 já ou o 2.3? Não, é o tópico 3, por favor, que a gente vai dar uma... Tá. São 10:20. A indissolubilidade do casamento. 1. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é mais fundamental em todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás. Êxodo 20:14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Portanto, aquilo que o homem ajuntou, Não se separa. não separe o homem. Paulo via essa união de maneira tão cândida e comparou o amor de Só um Cristo. minuto, só um minuto. Paulo via essa união de uma maneira tão cândida. O que significa essa palavra para nós? Hein? Não entendi? Claro. Me deu um sinônimo melhor, para a gente entender mais ainda. Ele compara esse daqui, o casamento, com Jesus e a igreja. Então me veja, não, está certo, claro. Agora me veja um sinônimo, para que a gente venha entender melhor biblicamente esta palavra cândida. Jesus o noivo, a igreja noiva, fidelidade, compromisso. Essa palavra cândida significa biblicamente para nós, Paulo, deixa eu ler de novo aqui, Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo que se sacrificou pela a igreja ao amor do marido para com a sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25. Cândida significa, ali o presbítero deu claro, cândida significa tão pura, com tanta pureza, com tanta clareza. Cândido também tem um sentido de ingenuidade, que não visa a malícia, que não tem malícia, não tem maldade no coração. A gente olha para uma criança ingênua, que não tem maldade, que não tem malícia no seu coração. Prossiga, meu amor, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 22. O tópico 3.2. O que fazer para que o casamento seja para sempre? O casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Peraí. Vamos voltar de novo. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Pergunta. Vamos lá, meu amor. Pausadamente.
Um casal que vive a vida a dois em amor. Amor. Em amor. Um casal que vive a vida a dois em amor, prossiga, irá construir a mais bela e perfeita união. Obrigado, prossiga. Ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. Só um minuto. A primazia de tudo é o amor. Este amor é um amor aonde eu tenho para com a minha esposa. Em todo matrimônio, em todo casamento que eu costumo realizar nas igrejas, eu falo sobre amor. Quando me perguntam o que é amor, amor ele não cobra nada de ninguém. Amor se doa. Viu, jovens? Não, porque você tem que me amar. Você tem que me amar como eu te amo. Não. Amor não se cobra nada de ninguém. Amor não constrange ninguém. Não se força ninguém a amar a outra pessoa. Não se pode forçar. Jesus Cristo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Preste bem atenção, quando nós ainda estávamos em pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo ele escreve: se fostes liberto pelo Senhor Jesus Cristo, Ele vos libertou para seres livres. E não volte ao jugo de escravidão. Verdadeiramente, Jesus me libertou para ser livre. Quando Jesus ele amou primeiro nós, como nós estávamos, Ele pegou e nos deu uma carta de alforria. Está consumado, está tudo pago, você não deve mais nenhuma dívida. É igual o período da escravidão. Eu tenho uma reflexão rápida sobre o período da escravidão, sobre este amor. O que aconteceu? Certa feita, um dono de uma fazenda vai para a vila, e lá na vila está sendo vendidos os escravos. Quando ele olha, tem uma escrava sendo vendida, ele volta até a casa dele, pega tudo que ele tinha para comprar aquela escrava, e compra aquela escrava no momento que ela está sendo leiloada, que ela está sendo vendida. Ele compra aquela escrava. Sabe o que aquela escrava faz quando ele sobe a rampa para tirá-la de lá daquele púlpito? Sabe o que ela faz? Ela cospe no seu rosto. Ele pega ela ainda nas algemas, leva até o cartório, até o cartorário, pega a carta de alforria e dá para ela e coloca nas mãos dela e diz assim mesmo: você está livre. Glória a Deus. Eu estou te libertando. Eu te comprei, não foi para ser a minha escrava, mas foi para ser livre, liberta. O casamento, Deus ele está dizendo para nós, a primazia do casamento é um relacionamento, é uma construção, são pilares construídos em amor. Amor um pelo outro e amor por Deus. Mais uma vez eu digo a você: amor não se cobra, amor não se constrange, amor não se força, amor se dá. Se eu tenho amor, eu vou dar o meu amor. Prossiga, meu amor. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade. Peraí.
casamento deve ser construído com base em respeito. Vou voltar aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Tendo consideração um para com o outro. Tendo consideração o marido para com a sua mulher e a mulher para com o seu marido. Respeito, amizade. Prossiga. Bom tratamento. Peraí. Não, se faz necessário dar ênfase. Porque, presta bem atenção. O homem fala com a mulher: vem cá, sua bruaca. Eu estou ilustrando para que a gente entenda. E a mulher repete de lá para o marido: já foi o cachorro. Amor. O casamento deve ser construído em base em respeito, amizade, bom tratamento. Bom dia, meu amor. Bom dia o quê? Bom dia o quê? Para mim não bom dia, quando é que dor de cabeça? Estou estressada hoje. Vamos lá. Em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade entre os outros. Entre outros. Obrigado, meu amor. Entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus, o casamento não é brincadeira. Paulo está comparando o casamento com o amor de Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregando pela igreja. Deus, Ele quer que nós venhamos valorizar o casamento. Deus quer que a gente venha valorizar um ao outro, ter respeito um pelo outro, amizade, carinho, cuidado um pelo outro, saber como nós respondemos um para o outro. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Isso deixa de ser casamento e passa a ser um contrato, onde eu falo o que eu quero e aquele que quiser ouvir, ouve o que quer. Não é dessa forma. Deus, Ele nos chama para que, em primeiro lugar, nós venhamos ter amor, respeito, amizade, bom tratamento, carinho e dignidade um para o outro. Porque não dá para viver de aparência, meus irmãos. Não dá para nós vivermos de aparência. Porque nós somos espelho. Não adianta eu querer mostrar um casamento ilibado e na verdade eu não tenho respeito, e na verdade eu não tenho carinho, na verdade eu não tenho dignidade, na verdade eu não tenho amor pelo meu cônjuge. Não adianta. Isso não agrada a Deus. Deus está falando, Ele compara o casamento, Paulo compara o casamento com o amor de Jesus pela sua igreja. Então nós temos que valorizar, nós temos que honrar, nós temos que ter respeito, nós temos que nos converter e não nos convencermos. Nós temos que nos converter a cada dia e passar a respeitar, amar o nosso cônjuge como Cristo ama a sua igreja. E Cristo, Ele cobrou alguma coisa? Pai, está tudo consumado. Pai, eu paguei todo o preço, eles não devem mais nada. Mas peraí, agora eu vou cobrar deles. Agora eu vou meter uma zorrade neles. Agora eu vou dar uma surra nele todos os dias. Não, Jesus, Ele não cobrou. Hoje nós servimos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por amor. Amor é esse. Amor não se força, amor não se constrange. Hoje nós somos servos do nosso Deus, por amor. Não mais porque nós estamos debaixo de um jugo de escravidão, mas por amor. Desta mesma forma Deus está comparando o casamento. Prossiga, meu amor. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. E na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Há obrigações distintas
e específica para ser cumprida. Vamos lá, a união sexual é outro fator predominante preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar, coabitar fala de relação sexual dentro do casamento. Tratada pela Perdão. O verbo coabitar está falando de uma relação sexual dentro, não está falando de porneia, relações ilícitas. Não está falando de morqueia, adultério, não está falando. Está falando de uma relação sexual dentro, quando Deus ele dá uma ordem para coabitar. Prossiga, meu amor. Tratada pela Bíblia como algo de. O casal cristão é consciente. Hebreus capítulo 13, versículo. Venerado seja. Obrigado. Prossiga. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito. Tão somente para dar vazão às suas lascívias. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu já passei do horário. Casamento, uma união indissolúvel. Deixa eu ler a conclusão aqui. Eu já passei do horário, me perdoe. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre. É para sempre. Mas sua construção depende de uma vivência com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor frente aos problemas que possam surgir. O caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Pastor Maia, por favor. O assunto que foi discutido hoje sobre a Bíblia está falando primeiro sobre casamento, onde diz que casamento ele é indissolúvel. Que nós temos que ter essa visão, ter esse cuidado, ter esse respeito, ter amor. Ou melhor dizendo, doar amor. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo disse: sede meus imitadores, na verdade, como eu sou de Cristo. Então vamos ser imitador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Ele amou a igreja. Ame o seu próximo, respeite, o valorize, tenha dignidade para com Ele. Ouviu bem? E mais uma vez eu repito, para toda a igreja, para todos aqueles que estão me ouvindo, casamento não é de fachada. Casamento não é um brinquedo. Casamento não é um contrato. Casamento é um compromisso perante um para com o outro e perante Deus e diante de Deus. Então respeite o seu próximo, valorize o seu próximo, construa um casamento fiel um para com o outro e com dignidade, sem mácula, sem mancha, mas um casamento íntegro na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus, né? Uma lição realmente muito importante para as nossas vidas, que estão deixando de lado os valores, princípios do casamento e da família, que é onde realmente tem que ser mais ensinado. As pessoas estão banalizando o casamento, quando estão se preocupando com coisas secundárias, né? Isso é principalmente importante para nós, que Deus constituiu para as nossas vidas, a família,
casamento. Aquilo aí em Colossenses, né, falando sobre o amor e a caridade, versículo 14, foi falado sobre o amor. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, né? Nós temos que se vestir, né, com as nossas roupagens de amor para com as nossas famílias. Louvado seja o nome de Deus. Aquilo que eu quero para a minha família, eu tenho que querer para o meu próximo, né? Como foi ministrado aqui essa lição, porque senão é fingimento, é hipocrisia. Se eu quero bem da minha família, eu quero bem próximo também da minha família. Amém? Vamos encerrar. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos arrecadar, né, o dízimo, as ofertas. Louvado seja o nome de Deus. Vamos ouvir a nossa amada irmã Sheila louvando o nome do Senhor para nós arrecadarmos o dízimo, as ofertas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que lição maravilhosa que nós tivemos na manhã desse dia. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. E peço que os irmãos que trouxeram a sua harpa louvem juntamente conosco na manhã desse dia. Aleluia. 303 da harpa cristã. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Bendito és tu, Senhor. Graças a Deus, estamos encerrando. Queremos convidar você que está nos assistindo pela live. Hoje, às 18h30, teremos um culto da família com a ceia do Senhor. Aleluia, Deus. Qual nós vamos cercar a mesa do Senhor e vamos lembrar o seu grande sacrifício lá na cruz. Tomando vinho e comendo o pão. Glória a Deus, aleluia. Tem muitas igrejas que só querem dar o vinho ou só querem dar o pão. Mas Jesus falou que aquele que não comer da minha carne, do meu sangue, não faz parte de mim. Se você está sendo enganado nesta igreja, venha estar conosco, porque
Porque a própria palavra de Deus, Jesus falando, você precisa Glória a Deus. da carne e beber do sangue. E o pão e o vinho representam o símbolo da carne e do sangue. E você que está afastado, venha estar conosco. Você que está em outra igreja, que quer pertencer à Assembleia de Deus de Quebar, venha estar conosco, venha ver a verdadeira palavra. Você viu aqui na escola dominical que nós pregamos a pureza da palavra do Senhor. Então, às 18h30 de hoje, o culto da família, com a celebração da ceia do Senhor. Venha estar conosco. Venha compartilhar conosco a palavra do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor amado, pela consagração pela manhã, pela tua palavra que foi pregada pela manhã, pela escola dominical, Senhor amado, pelo ensino da lição de hoje, Pai. Que logo mais, às 18h30, estaremos aqui reunidos novamente. Que tu mande pessoas para estar conosco, Senhor, para assistir, para participar da ceia do Senhor, do grande sacrifício. Lembrar que esse sacrifício foi para nos perdoar pelos pecados e nos levar para o céu, trono de Deus. Tudo isso queremos te agradecer, Pai, pela escola dominical, pelo pastor Divaldo, que nos trouxe a tua palavra. Leva-nos em paz, em segurança. O Senhor nos traz de noite para adorarmos a Ti na tua casa. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Deus